cantado nas rodas de capoeira do mundo todo, retratado nas telas do cinema e nos palcos do teatro. Uma figura emblemática. Herói? Vilão? Ou simplesmente mais uma vítima da sua condição social? Estamos falando de Madame Satã, um dos maiores capoeiras do Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouco mais a história desta lenda da capoeiragem carioca. Então não perca tempo. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Nos ajude a manter viva esta corrente de estudos e pesquisas em prol da nossa arte. Nascido em 1900, no interior de Pernambuco, João Francisco dos Santos é filho de Manuel Francisco dos Santos e Firmina Teresa da Conceição, ambos descendentes de africanos escravizados. O ano do nascimento de João Francisco é um mistério. De acordo com o registro civil, o nascimento do menino foi datado no ano de 1903, porém, naquela época, o registro não era garantia de exatidão. Devido a esse problema, Madame Satã adotou a data 25 de fevereiro de 1900 como a data efetiva de seu nascimento. Apesar das condições de vida adversas, a família, formada por mãe, pai e 18 filhos, viveu bem durante alguns anos. Em 1907, o pai de João Francisco morreu, deixando a família em uma situação precária. Frente a esse cenário, Firmina Teresa, mãe do menino, decidiu trocar João por uma égua. A troca foi feita e Laureano, o negociante de cavalos que havia conversado com Firmina Teresa, prometeu à mãe que daria casa e estudo para o menino. Apesar da promessa feita à senhora, Laureano colocou o menino para trabalhar como escravo em sua fazenda. Um ano depois, em uma viagem até Itabaiana, na Paraíba, João conheceu Dona Felicidade, que convidou o menino a fugir da fazenda de Laureano. Em 1908, o menino e a senhora chegaram ao Rio de Janeiro, onde Dona Felicidade montou uma pensão, chamada Hotel Itabaiano. Após a abertura da pensão, o garoto começou a trabalhar para Dona Felicidade, quase como escravo. Cansado da vida que levava, João decidiu fugir do local e foi viver na Lapa, em 1913. Inicialmente, João morou na rua e cometeu pequenos furtos, o que acarretou algumas prisões e surras da polícia. Anos depois, o menino começou a trabalhar como vendedor ambulante de pratos e panelas de alumínio a serviço de seu Bernardo. Em 1916, quando o garoto tinha 16 anos, ocorreu a primeira gravação de um samba, chamado pelo telefone, e em 1918, João começou a trabalhar como garçom na Pensão da Lapa, uma casa de tolerância da época onde aprendeu também a cozinhar. Em 1922, o sonho de ser artista começou a nascer dentro de Madame Satã, tudo por causa da companhia francesa Bataclan que passava uma temporada na cidade apresentando seu teatro de revista. Anos depois, o jovem começou a trabalhar como cozinheiro na Pensão do Cacete, local onde conheceu a atriz Sara Nobre, artista que o apresentou ao mundo do teatro. Durante sua juventude, além de realizar trabalhos temporários, Madame Satã também conviveu com muitos malandros. Em 1923, o transformista já era conhecido como um malandro respeitado pelo seu soco de esquerda, cujo apelido era Caranguejo da Praia das Virtudes. Madame Satã havia sido treinado por Sete Coroas, um malandro e cafetão muito conhecido na Lapa, que foi o responsável por introduzi-lo ao mundo da malandragem e ensinar-lhe truques com a navalha. Satã conheceu Sete Coroas na Lapa, aos 9 anos de idade. O malandro Sete Coroas, que foi considerado por Madame Satã como o maior dentre todos os malandros que ele conheceu, morreu em 1923, deixando Satã como seu substituto na Lapa e na Saúde. No mesmo ano, Madame Satã começou a trabalhar como travesti artista no espetáculo Loucos em Copacabana, assumindo a identidade de mulata do Balacochê. Na época, o transformista se sentia muito realizado com a profissão, e desde que havia conseguido entrar para o teatro, Satã havia se afastado da vida boêmia da Lapa. Porém, em 1928, se meteu em uma briga, que acabou resultando na morte do vigilante noturno Alberto. Após o crime,
Madame Satã foi condenado a 16 anos. Essa prisão, especificamente, marca o fim da carreira artística do transformista. Entre 1928 e 1965, Madame Satã passou 27 anos e 8 meses intercalados preso. O primeiro crime, que também marcou o fim da sua vida artística e o início da vida marginal do transformista, ocorreu em 1928. Na época, Satã trabalhava no espetáculo Loucos em Copacabana, interpretando a mulata do Balacochê, e ao voltar do trabalho, decidiu jantar no boteco localizado no térreo do sobrado onde morava. No local, encontrou Alberto, um vigilante noturno, que provocou o artista por diversas vezes o chamando de viado. Na versão de Madame Satã, mesmo com o supercílio aberto por um golpe de cacetete desferido pelo vigia, o transformista decidiu ir para casa descansar. Porém, ao pensar na humilhação e na sua fama de malandro, voltou ao bar para resolver o conflito. Ao ser provocado novamente pelo vigia, sacou sua pistola e atirou no guarda, que caiu e bateu a cabeça na calçada, morrendo na esquina da Rua do Lavradio com a Avenida Mendes Sá, na Lapa. Como pena, passou 16 anos na prisão. Cerca de 2 anos e 3 meses depois, Satã foi absolvido ao alegar legítima defesa. De acordo com testemunhas, quem havia dado o primeiro golpe durante a briga havia sido Alberto. Além do assassinato do guarda, Madame Satã foi citado em outros 29 processos, sendo 3 homicídios, 3 agressões, 2 furtos, 3 desacatos, 4 resistências à prisão, 1 ultraje ao pudor e 1 porte de arma, entre outros. Nos processos pelos quais foi indiciado, foi condenado em 10. Além disso, atribui-se a Madame Satã cerca de 100 assassinatos e mais de 3.000 brigas. No ano de 1938, João Francisco foi convencido a participar de um concurso de fantasia no baile de carnaval promovido pelo Bloco Caçadores de Viados no Teatro República. Na época, o concurso era muito famoso, atraía turistas do Brasil e do mundo, oferecia oportunidades de trabalho para os transformistas e cedia bons prêmios a quem concorresse. Inspirada em um morcego do nordeste do país, mais especificamente da região de Glória de Goitá, João Francisco ganhou o primeiro prêmio do concurso, um rádio e um tapete de mesa. Dias depois, o transformista e seus amigos foram presos no Passeio Público, um parque famoso no Rio de Janeiro por ser um ponto de encontro de homossexuais. Na hora de registrar a ocorrência, o delegado pediu que João falasse seu apelido, mas ele afirmou que não tinha nenhum e se recusou a contar seu nome verdadeiro. Porém, o oficial reconheceu o malandro como o vencedor do concurso do Teatro da República. Associando a fantasia com o filme Madame Satã, de Cecil B. DeMille, que havia sido recentemente lançado no Brasil, o delegado decidiu apelidar João Francisco dos Santos de Madame Satã. Depois de serem soltos, os amigos de João espalharam a história pela cidade. Inicialmente, João não gostava do apelido, mas se conformou aos poucos. Em pouco tempo, Madame Satã já era uma lenda no Rio de Janeiro. O apelido se espalhou tão rápido que inúmeros transformistas tentaram se batizar de Madame Satã, mas o próprio João zelava muito pela sua reputação e protegia o apelido. Em fevereiro de 1976, Madame Satã foi encontrado internado em um hospital em Angra dos Reis, um município situado no sul do Rio de Janeiro. Internado como indigente, Jaguar, um cartunista e jornalista do Pasquim, resgatou o amigo em Ilha Grande e o transferiu para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema. Mesmo com o tratamento adequado, Satã morreu após ter complicações de um câncer no pulmão. Apesar da versão oficial afirmar que o transformista morreu devido a um câncer pulmonar, Jaguar concedeu diversas entrevistas afirmando que ele havia morrido de AIDS. Quando cheguei ele estava com 47 quilos, metade de seu peso normal. Naquele tempo, em 76, não se falava ainda disso, mas tenho certeza de que ele morreu foi de AIDS, disse Jaguar em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Madame Satã ficou eternizado, nas rodas de capoeira, no teatro sendo interpretado pelo ator Milton Gonçalves, e no cinema, pelo ator Lázaro Ramos.
Madame Satã é daqueles personagens que sempre terá alguma história a ser contada. Um resistente por toda a sua condição de negro, pobre e homossexual, numa época extremamente racista e preconceituosa. E toda essa história merece o seu like e a sua inscrição. Não perca tempo, compartilhe esta história para o mundo todo.